Olá, sejam todos bem-vindos à palestra Possibilidades para o Processo de Alfabetização no Pós-Pandemia. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Sônia Cláudia da Rocha Fonseca. Essa palestra é promovida pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, por meio da Gerência de Formação GEFOR, do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, em parceria com o Centro de Mídias CEMEAN. Eu sou Alex Herculano, formador do CEPAM, e tenho o prazer de assistir com vocês essa brilhante palestra. A professora doutora Sônia Cláudia da Rocha Fonseca é formada pela Universidade do Estado do Amazonas, mestre em Ensino de Ciências pela UEA e doutora em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Atuou como professora alfabetizadora da Rede Municipal de Ensino, ministrou aula no ensino superior em disciplinas de alfabetização e letramento. Autora de livros sobre espaços não formais e artigos sobre a formação de professores e alfabetizadores. Atualmente, a professora Sônia é formadora do Programa de Tutoria Educacional da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, SEMED. O nosso objetivo é refletir sobre situações de ensino e aprendizagem que possam contribuir para o processo de alfabetização de crianças quando retornar às atividades do ensino presencial. Nós agradecemos a todos que nos assistem pelo aplicativo Aula em Casa, pelo YouTube, pelo Facebook do CEPAM e também pelo canal 2.4 da TV Encontro das Águas. Queremos dizer a você que nos assiste que o nosso chat está à sua disposição e queremos receber sua pergunta. Tenho certeza que a palestra de hoje será imensamente produtiva e a sua participação é vital nesse processo. Nesse encontro, a professora Sônia irá socializar um relato de experiência com proposições fundamentadas em práticas pedagógicas que impulsionam o processo de alfabetização de crianças do ciclo de alfabetização. Fiquem agora com possibilidades para o processo de alfabetização no pós-pandemia com a professora doutora Sônia Cláudia da Rocha Fonseca. Professora Sônia, é um prazer imenso tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade entre nós. Obrigada, Alex. É uma alegria estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com todos os professores do Estado, né, e pelas mídias, com todos os professores que possam estar nos assistindo nesse momento. Então, é uma alegria mesmo, chamar de palestra é muito, mas eu vim aqui fazer uma troca com vocês, né? Gostaria muito que pelo chat, pelos meios de comunicação aqui conosco, vocês pudessem interagir com esse momento. Então, eu vim falar das possibilidades a partir da minha própria prática, porque apesar de ter defendido em 2017 tese de doutorado, eu sou, antes de tudo, professora alfabetizadora. E até o ano passado trabalhava na sala de aula com uma turma em processo de alfabetização, né? Ano passado eu trabalhei com uma turma de terceiro ano que eu acompanhei desde o primeiro ano no município, né, pela CEMED. Então vai ser uma alegria compartilhar com vocês as minhas práticas, aquilo que eu venho trabalhando trabalhei com as crianças que eu acompanhei o processo de alfabetização, na perspectiva que nós defendemos, que nós estudamos, que é a perspectiva da teoria histórico-cultural, que se fundamenta nas propostas de Vygotsky e de seus colaboradores, e é a partir disso que nós vamos conversar hoje. Pensando nessa perspectiva do Vygotsky, eu trago para vocês a Lei Geral do Desenvolvimento, porque ela vale, como ela é uma lei geral, ela vale também para o desenvolvimento da linguagem escrita na criança. Vygotsky vai dizer que toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, em dois planos. Primeiro no plano social e depois no psicológico. A princípio, entre os homens, como categoria interpsíquica, e logo no interior da criança como categoria intrapsíquica. Ou seja, toda função superior, toda função psíquica superior que nós formamos e que nos tornam
humanos, né? Porque essa é a concepção de Vygotsky, que o nosso desenvolvimento, a nossa humanidade, ela é construída socialmente, culturalmente, pela cultura. Todas as nossas capacidades e competências, elas aparecem primeiro no âmbito social e depois é que elas são internalizadas pelo indivíduo, se tornam subjetivas. Essa é a ideia. Então, isso é muito importante para o que nós vamos discutir hoje, pensando o processo de alfabetização, porque isso vale para a apropriação da linguagem escrita também. Nessa perspectiva, podemos ver a próxima tela. Isso é o que nós defendemos, que esse desenvolvimento ele é sociocultural. Segundo Luria, né, agora falando exatamente da linguagem escrita, o que o Luria vai dizer, que é um outro colaborador da teoria histórico-cultural? Uma coisa parece clara a partir de nossa análise do uso dos signos e suas origens na criança. Não é a compreensão que gera o ato, mas é muito mais o ato que produz a compreensão. Antes que a criança tenha compreendido o sentido e o mecanismo da escrita, já efetuou inúmeras tentativas para elaborar métodos primitivos e estes são para ela a pré-história de sua escrita. Então, isso é o que nós defendemos, o que nós acreditamos, que para a criança se apropriar da linguagem escrita, antes que ela aprenda a fazer uso dessa linguagem, ela precisa experimentar. Ela precisa ter vivenciado muitas situações em que a escrita seja necessária. Ela precisa se relacionar com esse objeto cultural que é a linguagem escrita. Então, para conversar, para mostrar como que eu trago esse aspecto teórico para a minha prática, para a minha sala de aula, eu trouxe situações que eu trabalho na sala de aula, que é o episódio 1, né? Que mostra aí, eu vou pedir para que a equipe mostre esse vídeo, né? Que vão mostrar vários momentos de como que eu faço isso. Então aí vocês estão vendo, olha, como que eu trabalho isso, já que a criança ela precisa experimentar muito os atos de escrita, né? Então ela vai usar, mesmo sem saber ler e escrever, a escrita com diversas funções. É isso que eu proponho na sala de aula, né? Ela vai escrever para lembrar, que é o que nós fazemos, ela vai escrever para se comunicar, ela vai escrever para se expressar. E antes que eu proponha para a criança que ela faça qualquer escrita, ela primeiro precisa ampliar o seu repertório, não é? Ela precisa ampliar o seu repertório com aquele gênero textual, com aqueles textos. Então, se eu vou propor para a criança que ela trabalhe com a história em quadrinho, eu vou propor muita leitura, muitos momentos de leitura com a história em quadrinho para a criança. Se eu vou propor que ela faça uma receita, nós vamos primeiro experimentar, nós fomos para a cozinha, nós construímos, nós fizemos a receita, elas comeram, elas experimentaram e depois voltaram para a sala de aula para fazer essa construção. Ou seja, é uma escrita com sentido, com significado, com razão de ser, exatamente como nós usamos no nosso cotidiano. O próximo episódio que nós podemos apresentar para vocês mostrando a importância dos projetos para nós fazermos isso, né? Os projetos, eles são extremamente importantes para que a escrita ganhe significado, para que a escrita seja apresentada para a criança dentro de um contexto que não sejam atividades soltas, isoladas. Aqui eu estou mostrando para vocês um projeto que eu desenvolvi com a minha turma, que era um projeto de brinquedos e brincadeiras, era o título do projeto, em que eles fizeram todo um trabalho de pesquisa sobre brincadeiras antigas,
brincadeiras tradicionais, sobre brinquedos. Eles fizeram pesquisa, eles conversaram com os pais, eles construíram brinquedos, não é? A partir dessa pesquisa que nós fizemos. Eles construíram brinquedos, por exemplo, o pé de lata. As crianças fizeram toda a construção, brincaram com o pé de lata, né? Elas brincaram com aquilo que elas construíram, e após toda essa experiência, toda essa experimentação, aí foi proposto uma atividade de produção textual em que eles precisavam fazer um texto instrucional mostrando, registrando como faria aquele pé de lata. Então, a gente vê que a escrita nesse sentido, ela ganha significado, porque a criança não está escrevendo por escrever, ela está escrevendo por uma necessidade de registrar algo que ela gostaria de ter, que recorrer quando ela precisasse, algo que ela pudesse mostrar depois. Olha, como que faz um pé de lata? Eu tenho um texto, eu tenho uma instrução construída de como faz esse pé de lata. Então, nas minhas práticas alfabetizadoras, os projetos eles eram muito presentes para dar sentido à escrita, para dar sentido ao uso da linguagem escrita. As outras atividades de alfabetização, elas aparecem no processo também, mas os projetos, eles ajudam a apresentar os tipos de textos, eles ajudam a apresentar as situações em que a escrita ela é utilizada, eles ajudam a apresentar para a criança a função social da escrita, por que nós precisamos escrever, por que nós recorremos à escrita. Nós escrevemos para expressar, para comunicar, nós escrevemos para não precisar guardar na memória, para fazer registro, para recorrer depois para lembrar. Então, essas funções elas ficam muito mais explícitas nessas atividades com os projetos. Então, esse projeto que eu fiz com as crianças, vocês já devem imaginar o prazer que foi para elas, não é? Participar dessas atividades, conhecer brinquedos que elas não estavam acostumadas e como a escrita ela vai entrando nesse processo de maneira muito natural. Natural para as crianças que estão vivenciando, mas para mim que estou conduzindo o processo, ele é muito intencional. Ele não é de qualquer forma, né? Ele é muito intencional. Eu tinha uma intenção ao fazer aquelas atividades e trazer a escrita dentro desse processo. Aí agora eu queria mostrar para vocês como que eu fiz um projeto, por exemplo, com crianças do primeiro ano. Crianças com 6 anos, que às vezes a gente pensa que é mais difícil fazer um trabalho com produção de texto, com leitura, porque são crianças muito pequenas, crianças que ainda não se apropriaram da linguagem escrita. Como é que nós vamos fazer um projeto assim com elas, não é? Então, eu queria mostrar para vocês como foi que eu fiz com um projeto muito simples, um projeto pequeno, durou 2 meses esse projeto, e era um projeto de reconto, que o nome do projeto foi chamado de Meu Primeiro Livro de Recontos. A primeira etapa do projeto, vocês estão vendo aí, olha, a primeira etapa, a minha preocupação era ampliar o repertório de contos infantis das crianças nas rodas de leitura. Algo que me surpreendeu muito, porque essas crianças elas já haviam passado pela educação infantil, né? Elas já tinham 6 anos, elas já haviam passado pela educação infantil e, mesmo assim, várias crianças não conheciam contos tradicionais, como Patinho Feio, Cinderela, Branca de Neve. Várias delas não conheciam esses contos. Então, como eu queria fazer o reconto das histórias, o primeiro passo foi ampliar esse repertório, foi ler bastante histórias com as crianças. Pode passar a segunda etapa. A segunda etapa, depois que eles leram bastante contos, nós não poderíamos recontar todas as histórias. Então, a proposta que eu fiz para eles foi que eles escolhessem os contos que eles mais gostaram. Eles escolheram 3 contos, e esses 3 contos, aí sim, seriam
os contos que nós usaríamos no projeto. Faríamos o reconto, né? Então, como foi feito esse reconto? As crianças, elas produziram textos mesmo sem saber escrever. Elas recontavam oralmente e eu, como escriba, fazia o registro desses contos que elas estavam contando a seu modo, e nós fazíamos a análise dessa produção. Não era só contar e do jeito que eles contavam ia para o papel. Eu trazia vários pontos de reflexão dentro do texto para eles avaliarem, para eles pensarem sobre, refletirem sobre a linguagem escrita. Aí aqui nós temos um dos contos que foi recontado pelas crianças, eles escolheram o conto do Patinho Feio, né? Depois que eles faziam esse reconto, eu fazia o registro, digitava, né, esse texto, criava uma imagem, ilustrava, algo que hoje, se eu fizesse, por exemplo, eu não traria uma ilustração como eu fiz na época. Eu pediria para a própria criança fazer a ilustração, que é uma outra possibilidade que naquele momento eu não pensei, né? As crianças só fizeram colorir. Meu foco estava muito na construção do texto. Pode passar, por favor. A terceira etapa do projeto, depois que eu digitava o reconto deles, como eram eles mesmos que haviam contado a história, e várias vezes, porque a gente estava ali no processo de reflexão sobre a língua, e corrigindo, revisando o texto, então eles conheciam bem essa história, era a fase de ler, né? Eles mesmos iriam ler os próprios contos na roda de leitura junto com colegas e professores. Então, se num primeiro momento, na primeira fase, eles ouviram muitos contos escritos por outros autores, agora eles iriam ler os próprios contos, aquele conto que eles construíram, que é o reconto, né? E se vocês observarem a imagem, vocês vão ver aí que eles, mesmo sem saber ler, eles estão lendo. Na cabeça deles, né, eles estão lendo. Por quê? Porque é um texto que eles conheciam, eles adquiriram, aí vocês veem a postura, toda a situação de leitura está em toda a cultura que é própria de quem lê, eles se apropriaram e eles sabem qual é a posição, o que faz uma pessoa quando lê um texto, né? Então, eles liam juntos, um esquecia, o outro lembrava, e a leitura era feita. Essa era a terceira etapa. Pode passar. A quarta etapa é a entrega do produto do projeto aos destinatários, porque o projeto que envolve o trabalho com a linguagem escrita, isso é muito importante. Nós precisamos entender que a escrita ela é para um destinatário. Então, nós não escrevemos para nada, nós escrevemos porque alguém irá ler. E isso ganha um outro significado, até para motivar a revisão dos textos. E aí vocês estão vendo eles com os livros deles, né? O meu primeiro livro, que era essa proposta do projeto, eles estão com seus livros e eles produziram junto comigo o convite. A ideia aí era que as famílias fossem nesse dia, né, para que ouvissem as histórias, que eles entregassem os seus livros, mas infelizmente, como a realidade que nós sabemos, nós planejamos algumas coisas e o que não depende da gente também não dá para exigir, né? Infelizmente, nós não tivemos a participação dos pais nesse momento, mas as crianças ficaram super felizes de pegar o seu livro, elas olharam, reviveram todo o momento, todas as etapas do projeto que elas fizeram, mostraram umas para as outras, foi bem interessante. E o que nós podemos colocar? Quais são as aprendizagens? O que as crianças aprenderam sobre a linguagem escrita num projeto como esse? Porque nós podemos pensar nisso, né? O que elas aprenderam sobre a linguagem escrita? Então, vocês estão vendo aí na tela, olha, o que eu marquei em vermelho são as marcas da linguagem de um texto. Por exemplo, elas aprenderam que os contos geralmente começam com "era uma vez" e eles viveram felizes para sempre, não é? Então, com essas informações, de onde que vem essa informação?
lá do repertório que elas construíram ao ouvirem muitos contos na roda de leitura. Outra coisa que as crianças aprenderam foi palavras, expressões de transição que marcam o início de frases, que compõem o texto, né? Então, nós estamos vendo aí certo dia, então, muito tempo depois, né? Foi quando, de repente. Então, são termos que não são próprios da linguagem falada, são termos que não eram comuns no repertório vocabular das crianças de 6 anos e que elas aprenderam como marcas da linguagem escrita, diferenças da linguagem falada para a linguagem escrita. Então, na revisão do texto, na construção do texto, elas começavam e tinham... Aí, a mamãe patinha começou a ouvir o barulho dos patinhos quebrando os ovos. E aí foi uma oportunidade de nós conversarmos com elas, que nos textos que vocês ouviram, na roda de leitura, vocês ouviam esse aí? Não, professora. Eu digo, pois é, por que será que nós não ouvimos? E aí abria-se a oportunidade para falar dessa diferença da linguagem que nós falamos e da linguagem que nós usamos para escrever. E eles foram aprendendo essa diferença. Outro foi a ampliação do vocabulário, né? Por exemplo, a palavra que está marcada em verde, né? Perceberam, reflexo, são palavras que não eram do cotidiano das crianças, que pelo repertório de leitura delas, e com essa atenção de que a linguagem escrita ela tem características diferentes da linguagem falada. Por exemplo, um colega, esse perceberam foi muito, muito engraçado. Um colega disse, os animais viram que um dos patinhos, e uma das crianças levantou e disse, não, viram não, vamos colocar perceberam. Então, nesse momento, para mim foi muito satisfatório, porque eu observei esse enriquecimento do vocabulário das crianças. Podemos ir para o próximo. E dentro do próprio processo de alfabetização, de reflexão sobre a linguagem escrita, nós fazíamos todas as atividades puxando para as atividades que estavam no projeto também. Então, aqui a partir de uma música, né, para as crianças refletirem sobre tamanho de palavras, sobre iniciais, com que letra começa, com que letra termina, nós também fazíamos relação com o que estava acontecendo no projeto. Vamos ao próximo. E aí vocês podem estar perguntando, mas professora Sônia, e a alfabetização? Onde fica a alfabetização mesmo, o babebi-bobu? Onde fica mesmo as sílabas, as letras? Como que as crianças aprendem a ler nessa proposta? Então, eu gostaria de trazer algo do Vygotsky também para esse momento, em que o Vygotsky diz assim, em uma de suas obras, a criança se ensina a traçar as letras e a formar com elas palavras, porém, não se ensina a linguagem escrita. O mecanismo da leitura se promove a tal ponto que a linguagem escrita, como tal, fica relegada. Então, a nossa preocupação nesse processo era exatamente que a linguagem escrita que nós estamos querendo que a criança se aproprie, não se perca no processo de tentar fazer com que ela se aproprie do sistema de escrita, no processo de fazer com que ela se aproprie do mecanismo da escrita, que a linguagem, que é o foco maior, que ela perca. É aquilo que nós entendemos hoje, né? Muitos de nós compreendemos como a diferença entre a alfabetização e o letramento. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer com que a criança se aproprie do mecanismo, da técnica, da tecnologia da escrita, que nós deixamos de lado o uso dessa linguagem. E chega ao final do processo, a criança até se apropriou do mecanismo da escrita, mas ela é incapaz de usar essa escrita nas suas relações sociais. Então, a minha preocupação durante a minha prática é que esses dois processos, eles caminhassem juntos, que um não fosse relegado em função do outro.
Mas as atividades de alfabetização também estão presentes. Elas são necessárias, não tem como alfabetizar a criança se nós não entrarmos na análise, no mecanismo da escrita. E aí agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de um episódio de como que isso aparecia. Tudo bem, Pedro. Vamos lá, que letra é essa? M. Vamos, Gabriel, que letra? M. Todo mundo repete, vem, Maísa. Essa aqui? Vem, Maísa. Cleiton, fica aqui para a Maísa poder participar. Vem, Maísa. Essa daqui? I. E essa? O. E essa, Gabriel? Como é que é o nome dessa letra da professora Sônia? Letra S. S de sapo, S de Sônia, não é? Essa palavra aqui é meios. Vamos ler comigo. Meios. O que está faltando escrever agora? Meios de, não é? De. Vou escrever de, ó. O D e o E, a gente lê de. Que letra é essa daqui? D. E essa? É. O que falta agora? Qual é a palavra? Transporte, né, Maísa? Ó. T, R, A, N. Essa daqui qual é mesmo? S. Sônia. S, isso mesmo. S de Sônia. Trans. E essa? B. Não. B tem mais uma aqui, né, Maísa? P. 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 E essa? Qual é essa, Gabriel? Hã? E essa? Qual é essa? Sabe o nome dela? Sabe o nome dela? R. E essa? Quem sabe o nome dessa? T. T. E essa? É. Vamos ver o que foi que eu escrevi aqui, ó. Meios de transporte. Muito bem, obrigada, Pedro. Vamos lá, Aninha. Você tem que colocar as palavras nos desenhos que vocês arrumaram aqui no cartaz sobre os meios de transporte. Procura aquilo que você já conhece. Por exemplo, essa palavra aqui, esse desenho, o que é? Avião. Onde que está essa palavra aí? Avião, na lista dos nomes aí. Com que letra começa avião? Cleiton, deixa a Ana fazer, por favor. Vai ser sua vez depois. Com que letra começa avião? Um A. Na palavra avião, tem o ão? Quando a gente fala avião, tem o ão? Tem. Então, qual é a palavra aí que tem, que pode ser avião? Isso, só tem ela com A, não é? Então, coloque aqui no avião a palavra. Muito bem. Agora leia para mim, passa o dedinho aí em cima e lê. Avião. A. Vi, cadê o Vi? Só o I? Não, né? O V e o I. Vi. Avião. Muito bem. Agora vamos ver outra palavra que você consegue achar. Qual o nome disso aqui, ó? Ônibus. Com que letra começa ônibus? Ônibus. Com a letra? Fica de frente, que assim de lado você vai ter mais dificuldade. Olha o som que você está ouvindo aqui, ó. Ônibus. Que letra que pode fazer esse som? O O, muito bem. Qual a palavra aí que está começando com O? Isso. Leia ela. Passa o dedinho aí em cima. O. Olha o Ni, como é que é? O N e o I. Ônibus. Muito bem. Coloque lá no lugar. Isso. Agora vamos fazer com os outros. Não, você mesmo ainda. O que é isso aqui? Ó, nós temos dois aqui que tem o K. Tem o carro e a ônibus estragado. canoa. Então aqui vão ter duas palavras com K, com C e o A. Carro e canoa.
Cadê elas? Pega aí para mim as duas palavras que tem o C e o A, o K. Isso, tem essa e muito bem. Coloca as duas aqui. Isso. Qual das duas é carro? Carro. Isso. Por que essa é carro e essa não, Ana? Essa daqui tá terminando com que letra? A. Carro termina com a letra A? Não. Então só pode ser essa, não é? Coloque lá no lugar. Agora leia. Eu fiz um trem. Muito bem. Canoa, então, é aquela, certo? Encontrou canoa, coloque no lugar. Eu já fiz um outro bicicleta. Leia. Leia. Muito bem. Então, com esse episódio, eu penso que fica mais claro para vocês entenderem a dinâmica na sala de aula, né? Então, considerando aquela lei do desenvolvimento que o Vygotsky propôs, de que o desenvolvimento, ele é, antes de ser individual, subjetivo, ele foi social, eu quis mostrar com a realização dos projetos e tudo mais, como eu procurava, na minha prática, ampliar essa experiência da criança com a linguagem escrita, esse repertório da criança com a linguagem escrita, para que ela tivesse experimentado bastante o uso dessa linguagem para poder se apropriar dela. À medida que ela vai experimentando, à medida que ela vai pensando sobre, ela vai se apropriando. E aqui nessa atividade que vocês viram que é uma sala de aula, como outra sala de aula, né? Aqui nós já estamos falando da turminha de segundo ano, então foi o primeiro ano que eu trabalhei com essa turma, eles não foram meus alunos no primeiro ano, eles eram uma turma que eu recebi no segundo ano, e vocês viram que existia uma turma que estava fazendo uma atividade e eu estava com esses que estavam num processo muito elementar, muito inicial do processo de alfabetização. E mesmo nessas atividades mais focadas na alfabetização, que trabalha a letra, que trabalha a sílaba, que trabalha o som, sempre que era possível, eu fazia dentro de um contexto. Nós estávamos trabalhando nesse dia sobre os meios de transporte, foi feito todo o diálogo com as crianças, foi apresentado imagens, foi discutido com toda a turma, todo mundo participando junto. Depois foi feita uma atividade para aqueles que já tinham se apropriado da linguagem escrita, que já conseguiam copiar, que já sabiam fazer o registro pela linguagem escrita, eles ficaram copiando algo sobre os meios de transporte e realizando uma atividade que eles fossem capazes de realizar individualmente, né? Nesse caso foi individualmente, eu geralmente trabalho muito também em duplas, em trios, em grupo. E enquanto a turma que já estava alfabetizada, já tinha um nível de apropriação da linguagem escrita, estava fazendo essa atividade, eu reuni o grupo que precisava focar mais. Dentre esse grupo, eu tinha 2 crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Eram 2 crianças que não tinham laudo, mas que claramente nós sabíamos, todos nós na escola sabíamos, que precisavam de um atendimento diferenciado para que eles pudessem se desenvolver. E eu quero chamar bastante a atenção de vocês para o Gabriel. O Gabriel aparece aí nessa atividade, o Gabriel ele vai aparecer mais na frente aqui do nosso encontro e vocês vão ver como que foi a evolução do Gabriel nesse processo com essa proposta de alfabetização que eu desenvolvia com as minhas turmas. Então, vocês percebem nesse vídeo que o Gabriel tem bastante dificuldade de focar, de ter atenção no que está acontecendo. Eu passo boa parte do vídeo chamando a atenção do Gabriel. E essa letra aqui, Gabriel, essa aqui você conhece? Essa aqui você conhece, Maísa? Então, Maísa e Gabriel, que eu chamo bastante no vídeo, são 2 crianças com necessidades especiais, e que nessas atividades mais focalizadas,
eu procurava estar com eles, sempre chamando eles para a atividade, sempre incluindo mesmo. Vocês viram também lá nos projetos, no projeto de brinquedos e brincadeiras, é porque não é possível identificar, né, as crianças, mas eles também são envolvidos em todas as atividades, eles participam de tudo durante o processo de alfabetização, durante as aulas. Então, o primeiro passo, algo importante para vocês saberem, por exemplo, sobre o Gabriel, é que essa atividade aí, ela está situada mais ou menos no mês de junho, que era um período em que o Gabriel já fazia as atividades escolares, porque no início do ano ele não fazia, ele era muito inquieto, foi feito todo um trabalho para que ele conseguisse ficar dentro da sala de aula, para que ele conseguisse realizar as atividades, desde atividades que durassem pelo menos 5 minutos da atenção dele, e aos poucos nós fomos ampliando isso, e só isso aí para a gente já foi uma grande conquista, mas vocês vão observar que nós chegamos muito longe com o Gabriel. Ele é um caso que eu tenho muita alegria em falar que o desenvolvimento dele se deu de maneira muito expressiva nesse processo. Mas, de qualquer forma, vocês observam que a minha intervenção enquanto professora é questionando, é chamando atenção para algum aspecto da linguagem, é ajudando ali como aquele parceiro mais capaz, dentro da teoria histórico-cultural, aquela pessoa que já se apropriou daquela competência que nós queremos desenvolver. Eu era a pessoa que já sabia ler e escrever. Então, o meu papel ali era o papel de ser o mediador daquele que está se apropriando. Então, eu fazia as atividades e os questionamentos e as indagações e as intervenções que fizessem com que a criança pensasse sobre a linguagem escrita. E aí o desafio aí é desde fazer uma atividade no nível que seja suficientemente desafiadora para que a criança realmente aprenda algo novo, desestabilize algo que ela já tem e se propõe, problematize o que ela pensa sobre a linguagem escrita. Na segunda parte da atividade, vocês percebem que a Ana, ela é, dentro da perspectiva da Emília Ferreiro, ela é uma criança silábica. Quando ela vai fazer a leitura de avião, que eu peço para ela mostrar onde está escrito, né? Ela coloca o dedo em cima do A e no vi de avião, ela coloca o dedo em cima do I apenas. E aí o meu papel como mediação é problematizar. Mas, Ana, o I sozinho faz o som de vi? Então, ela precisa parar e pensar se realmente é só o I ou se precisa de uma outra letra. E isso, é claro, não é em uma atividade que isso vai fazer com que a Ana mude de concepção. Mas é à medida que eu vou fazendo essas atividades e vou questionando e vou colocando esses pontos para que ela reflita, que ela vai avançando nesse processo de alfabetização. Então, as atividades precisam ser desafiadoras o suficiente para fazer a criança avançar, mas precisam ser também no nível que ela consiga realizar e mantenha a autoestima dela, né, bem equilibrada, num ponto que ela se sinta capaz, que ela se sinta confortável no sentido de eu sou capaz de aprender isso. Então, as atividades, quando nós pensamos, e a nossa intervenção é nesse sentido, de desafiar a criança a refletir, a avançar, mas refletir e avançar com confiança, que ela tenha confiança de que ela pode aprender, de que ela é capaz de aprender. Então, a Ana, o Gabriel, eram crianças que passaram o primeiro ano inteiro lidando com as questões da linguagem escrita e chegaram no segundo ano basicamente sem conhecer nem as vogais. Conheciam 2 letras que elas eram capazes de identificar. Então, essa questão da autoestima é algo que a gente precisa estar muito atento, porque isso pode comprometer muito o processo. Quando a criança desiste, quando ela acha que ela não é capaz de aprender, complica muito o nosso trabalho como professor. Então, nesse vídeo, nesse episódio, nós poderíamos falar de muitas coisas.
não é? Vocês observam que eu começo, por exemplo, com a palavra que eu entendo que para a Ana vai ser mais fácil dela identificar, que é avião, porque começa com A. Então, a atividade é toda feita dentro do contexto dos meios de transporte, e aí dentro dessa conversa com eles, eu trabalho letra, eu trabalho sílaba, eu trabalho som, e aí eu vou complicando essa atividade, chega um ponto que ela tem duas palavras que começam com K, com C e o A, e ela precisa decidir qual das duas é carro. E ela vai ter que demandar todo o conhecimento que ela já construiu sobre a linguagem escrita para tentar fazer a leitura da palavra dentro das condições que ela tem, e vocês veem que ela consegue. Então, isso é um processo inicial da construção da leitura e da escrita pela criança, em que o papel do professor é intervir com questionamentos, é intervir ajudando muitas vezes. Às vezes você questiona, e a criança não consegue. Você precisa informar, né? Nós precisamos informar para ela o correto também. Então, o que eu queria falar a respeito desse episódio é isso, que o processo de alfabetização, o trabalho com letras, sons, sílabas, palavras, ele está presente, mas ele está presente de uma maneira significativa, em que a linguagem ela está sendo usada dentro de um contexto, ela não é isolado, ele não está fazendo sílabas soltas, letras, repetindo, copiando letras soltas, sem nenhuma relação com um sentido. Agora eu queria mostrar para vocês outras atividades, né? Então, a alfabetização está presente em muitos momentos, mas ela está presente de maneira lúdica. Por exemplo, o alfabeto móvel é muito usado. Aí eu percebi que as crianças gostavam muito de escrever no quadro. Elas adoravam escrever no quadro, então eu fiz, não é a mesma coisa, mas ajudou bastante, eles gostaram muito, eu fiz mini quadros para eles, né? Para que eles pudessem usar o pincel do professor e escrever as palavras. Pode passar. Eu utilizo bastante bingos também, bingo com nome, bingo com palavras, para trabalhar no próprio material do PNAE, que vem os bingos, o bingo que é bastante interessante de trabalhar. Pode passar. As brincadeiras com palavras, como a forca. Nós queremos ensinar as letras para as crianças, a forca é um recurso maravilhoso para que as crianças aprendam o nome das letras de maneira lúdica, né? Forca, cruzadinha, caça-palavras, são atividades que ajudam muito nesse processo de alfabetização, chamando a atenção para letras. Pode passar. Eu trabalho com as sílabas, né? Com diferentes jogos com sílabas. Pode passar. E o uso da tecnologia, que hoje é uma máxima nesse momento de pandemia, né, para nós, no pós-pandemia não pode ser diferente. Nós também precisamos, antes da pandemia, a tecnologia ela era uma aliada muito grande do meu trabalho, no processo de alfabetização. Tanto na sala de aula, levava o computador, o meu computador, os computadores pequenos do telecentro, para a sala de aula. Esse aí é o Gabriel, que está aí, olha, adora. Eu descobri que ele gostava muito de computador e foi um recurso importante para trabalhar com ele, para chamar a atenção dele, porque ele era muito inquieto, né? Então, foi uma forma também que ajudou bastante. O trabalho com o telecentro, né? Então, a minha turma ela utilizava bastante o telecentro e os recursos. A escola ela não tinha muitos recursos, mas os poucos recursos que a escola tinha, eu usava todos. Não deixava escapar nenhum. Isso. Então, pode passar mais um. E outra coisa que é muito feito é o trabalho em equipe. O trabalho que as crianças se ajudam, que elas contribuem umas com as outras. Então, o conhecimento de uma fortalece o conhecimento a falta de conhecimento que o outro não tem. Então, esse trabalho coletivo entre eles também era bastante utilizado nas minhas práticas. E, principalmente, a parceria com os pais. Então, nós temos uma queixa grande, né, de que a família não ajuda, a família não participa. E eu conquistei, nesses anos na escola, essa condição de me relacionar com os pais. Então, esse processo
que hoje se tornou uma obrigação, porque sem isso não teria como estar realizando o processo de educação nesse momento de pandemia, para mim era uma prática natural, o trabalho pelo WhatsApp, a troca com os pais constante, claro, né, que tendo regras de convivência no WhatsApp, mas isso já era bastante, eu já fazia uso desse recurso e me ajudou bastante. Mostrar o que as crianças estavam fazendo na sala de aula, incentivar os pais a acompanhar, mostrar o progresso das crianças, orientá-los de como ajudar a criança em determinada atividade, crianças específicas, com dificuldades específicas, encaminhar tarefas, atividades que fossem para aquela dificuldade que ele tinha. Então, essa relação com os pais, com a família, que hoje ela está sendo tão necessária, me ajudou muito durante esse processo. E vocês podem perguntar assim, mas a gente tem uma cobrança tão grande dos pais sobre as tarefas, o tipo de tarefa, e eu fazia um acordo com os pais. Minha primeira reunião do ano com eles, eu brincava que a minha missão era conquistar as crianças, porque a gente entende que a criança que ama o seu professor está muito mais disposto a aprender, né, e a fazer aquilo que o professor está propondo. E para eles eu dizia, né, lançava um desafio para eles, deles me darem um voto de confiança até a metade do ano, que a metodologia que eu utilizava era muito diferente da forma como eles aprenderam a ler e escrever, a ser alfabetizados, e que eu pedia deles um voto de confiança para que essas atividades diferentes que iriam chegar lá pela casa deles, eles aguardassem até junho para ver se teriam resultado. Se não tivesse, aí a gente conversaria e fazia a revisão do trabalho. E, evidentemente, eu sempre tive resultados muito positivos. No mês de junho, que era o prazo limite que eu dava na reunião, os pais e os familiares sempre vinham agradecendo o trabalho que tinha sido feito, e não só no aspecto da apropriação da linguagem escrita, gente, mas agradecendo que a criança estava mais confiante, que a criança estava mais comunicativa, que a criança estava mais interessada, que a criança chorava para ir para a aula em dia de chuva. Por quê? Porque as atividades eram interessantes para elas, as atividades eram agradáveis, eram motivadoras, eram desafiadoras, e elas gostavam de estar na escola. Então, isso para mim era uma vitória muito grande. Então, eu nunca tive dificuldade do pai questionar a metodologia que eu fazia na minha sala de aula, porque isso era muito bem acordado com eles nas reuniões do início do ano. Agora eu quero mostrar para vocês se tudo isso funciona. Né? Então, será que tudo isso funciona? Essa proposta que eu estou apresentando aqui, ela é uma proposta que realmente dá resultado? Então, lembram do Gabriel, que eu falei para vocês? Vocês lembram que lá naquele primeiro vídeo que nós acabamos de ver, o Gabriel ele está completamente calado, inquieto, não está participando, está incomodado de estar ali naquela atividade. Aqui eu vou mostrar para vocês agora, lá nós estávamos mais ou menos na metade do segundo ano. Aqui é o final do terceiro ano. O Gabriel continuou comigo e eu vou mostrar para vocês dois momentos da evolução do Gabriel. Um primeiro momento em que ele está começando e como foi que ele concluiu o ano, tá bom? Lembrando que o Gabriel é uma criança com necessidades especiais de aprendizagem. Então, eu resolvi mostrar o Gabriel porque vocês imaginam, se ele teve esse desenvolvimento, vocês imaginam como foi o desenvolvimento dos outros alunos, né? Ditos normais. Então, vamos ver como foi o trabalho feito com o Gabriel? Para mim, cada.
Muito bom. Agora aqui, monta... Não, não é essa tua é essa. Monta pra mim, cada. Onde é que tá cada? E a primeira palavra que eu pedi pra você, lida. Onde é que tá lida? Lida. Cadê? Muito bem. Então agora que você encontrou, eu vou esconder e você vai escrever. Lida. Vamos lá. O que é que você escreveu aqui? Lê pra mim. Vida, muito bem. O próximo. O M e o O. O M e o O. Mo. O D e o A. Qual é a palavra? Não, mo. Não foi mo que você falou primeiro? O M e o O. O M e o O aqui. Mo. D e o A. Qual é a palavra? Moda. Isso aqui. Agora sim, o N e o A. Não, N. N e o A. Isso. Nada. Muito bem. E essa aqui? Como? K. D e o A. Qual é a palavra? Cada. Isso mesmo. E essa última? O L e o I. O D e o A. D e o A. D. Da. O D e o A. Da. Lida. Muito bem. Qual é a próxima? Cadê? Deixa eu ver. Qual é a palavra? Como é que é o nome do animal? Cutia. Próximo. Não, é o E mesmo. Só tem som de I se tiver aqui no final ou se ele estiver sozinho sem acento. Vamos lá. Cueca, muito bem. Tu usa? Muito bem. Próxima. Isso, pipa. Próximo. Qual é a palavra? Copo. Muito bem. E agora? Próximo. Qual? Pato. Próximo. Peteca. Muito bem. Caneta, parabéns. Vai, vamos fazer a leitura desse texto ainda. Cadê? O M e o AN. O A e o N a gente já não estudou, que é AN. Lembra do AN, EN, IN, ON, Então, aqui está o AN. O M e o AN. Man. O S e o O. Só. Qual é a palavra? Manso. O tatu é bicho manso. Agora aqui, ó. O N e o Num. Qual é a... O N. Nunca. Nunca o quê? Nunca. Qual é a palavra aqui? Mor. Ele nunca fez o quê? Mordeu. Nunca mordeu. Essa aqui. O N e o IN. Ninguém. Nunca mordeu ninguém. Próximo. O I e o N, como é que a gente lê? I.
Aí. Que aqui? Não, tá no. Não, aqui, frente. Que? Como é que o quê? Ué. Isso. Ainda que, hoje vou. Que, I, ainda que, irá. Mor, de, não, de, mor, de. Ainda que, mor, de, o que acontece? Ele tá sozinho, ele tá só. O quem? O tatu. Como é que é aqui, ó? Dentro, bem. O resto, tem. Isso, o tatu, dentes. O João. Não. Não. Tem. Isso. O tatu, dentes não tem. Então, vamos ler o texto todinho de novo. O tatu é bicho manso. Não é isso? Nunca mordeu ninguém. Ainda que queira morder, o dentes não, ainda que queira morder, o tatu dentes não tem. Muito bem. Então, aí nesse episódio, vocês podem observar a evolução do desenvolvimento do Gabriel, né? Como ele avançou. O trabalho com o Gabriel trouxe muita alegria. Como ele avançou em tantos aspectos do desenvolvimento, desde quando ele começou a estudar comigo no 2º ano até sair no 3º. Evidentemente, o Gabriel não saiu do 3º ano completamente alfabetizado, mas nós não podemos pensar no objetivo final, né, do ponto final. Nós não podemos pensar no ponto final sem pensar no ponto inicial, de onde ele saiu. Se nós pensarmos que o Gabriel era uma criança que não sentava, se nós pensarmos que o Gabriel, no início do 2º ano, era uma criança que não permitia que os colegas estudassem, o Gabriel era uma criança que passava na sala como um furacãozinho, né? Ele dificilmente ficava na sala, ele ficava entrando e saindo o tempo todo, e quando estava na sala ele jogava caderno de todo mundo, mexia. Então foi feito todo um trabalho, e você vê, ao final do 3º ano, o Gabriel tranquilo, estudando, focado em estudar, em analisar a língua junto com a professora, é um avanço muito grande para o tempo que ele teve. E é preciso considerar que o Gabriel não tinha acompanhamento familiar, o Gabriel não tinha acompanhamento médico, não tinha acompanhamento psicológico. Ele chegou ao final do 3º ano sem diagnóstico, porque a família não chegou a levá-lo para fazer. Então, você percebe que é um trabalho realmente de intervenção da escola. É o papel que a escola ocupa na vida daqueles que muitas vezes só vão ter a escola por eles, não é? Então, isso é algo muito significativo que vai para além da apropriação da linguagem escrita. Nós estamos falando do desenvolvimento integral dessa criança. E, no aspecto da linguagem escrita, o quanto ele avançou dentro dessa proposta, que é uma proposta que traz o ensino da leitura e da escrita como uma apropriação de um instrumento, de uma ferramenta cultural complexa, muito complexa. Aprender a ler e escrever é muito complexo. Introduzindo a criança na cultura da linguagem escrita, dentro da proposta de letramento, dentro dos usos da linguagem escrita. Então, isso é uma evolução muito grande. Para um professor que é alfabetizador, para a professora que é alfabetizadora, sabe do que eu estou falando, de conseguir com essa criança que tem necessidades especiais, dentro de uma turma heterogênea, em que nós vamos ter crianças que já leem super bem, crianças que estão em diferentes processos e etapas do processo de alfabetização, conseguir esse resultado.
Então, é uma alegria muito grande. Vocês verificam aí na atividade com o Gabriel, ele aparece nas fotos também, que as atividades elas são muito diversificadas. Ele vai desde o trabalho com a tecnologia, com os jogos eletrônicos, com os jogos com sucata, com a participação nos projetos, com uma atividade como essa do início do vídeo, em que o Gabriel está realmente, o trabalho, a intervenção com ele é focada nas unidades da língua escrita. Tá? Quando ele trabalha ali com as palavras cada, lida, são palavras que a função ali naquele momento, o objetivo naquele momento, tinha menos relação com o sentido e mais relação com a decodificação realmente. Então, o que eu quis mostrar com esse vídeo? Que a decodificação e a codificação, ela está presente no processo de alfabetização. Ela é um aspecto necessário, ela é um aspecto importante para o processo de alfabetização. Ele só não pode ser o foco central do processo de alfabetização. O trabalho da linguagem escrita, de introduzir uma criança na cultura escrita, de fazer com que uma criança seja capaz de interagir com os seus pares em sociedade por meio de uma linguagem complexa como é a escrita, sabendo usá-la nas suas práticas sociais, ela precisa de desenvolver muitos outros aspectos para além da decodificação e codificação. Isso não quer dizer que nós não vamos ter atividade que levem a criança a focar no código. Evidentemente que para a criança se apropriar desse código, ela precisa ter esse tipo de atividade. Só não podemos focar nisso, porque esse não é o aspecto central para que ela seja capaz de se comunicar, de interagir, de se relacionar com a sua comunidade por meio da linguagem escrita, apenas trabalhando o aspecto mecânico, o aspecto técnico dessa linguagem, porque essa linguagem ela envolve diferentes aspectos. E uma coisa que seja importante para nós pensarmos é que não é só por conta do uso. Algo que Emília Ferreira já falava, que Magda Soares também repete, que os teóricos da teoria histórico-cultural também destacam, que nós vimos lá na citação de Lúria, que não é a compreensão, não é o ato, não é a compreensão que leva ao ato, mas o contrário, é o ato que leva à compreensão, né? Então, o que nós precisamos pensar é que, à medida que nós vamos propondo atividades com textos reais, não textos de cartilhas, mas textos reais, textos que circulam na sociedade, com função real, dentro de uma proposta que realmente dê função para esse texto, que ele não esteja ali só para ensinar a ler e escrever, com um destinatário. Tudo isso vai possibilitando à criança uma reflexão sobre a linguagem escrita que, inclusive, ajuda ela a se apropriar do sistema de escrita no seu aspecto técnico e mecânico. Se vocês observaram lá durante o vídeo, quando o Gabriel vai ler a palavra cueca, lá na lista de palavras que ele tinha para ler, porque ele fazia leitura de lista de palavras, ele fazia leitura de textos pequenos, evidentemente que o texto ele precisava, a zona de desenvolvimento proximal dele, ele ainda estava necessitando da ajuda daquele que já se apropriou. Não é? Mas na leitura de palavra vocês viram que ele já estava fazendo isso com bastante autonomia. E quando ele vai ler cueca, ele lê não. O que isso significa? Isso significa que o Gabriel, nas outras atividades e na relação que ele teve com a escrita, ele percebeu que o algumas vezes ele tem o som de I. Então ele achou que naquele momento se aplicava. E entrou a minha intervenção dizendo, não, Gabriel, aqui o som é de mesmo, só vai ter som de I se estiver no final, ou se estiver sozinho, sem acento. Então, vocês percebam que à medida que a criança vai usando essa linguagem, como ela acontece na vida mesmo, sem ser artificializada, ela vai percebendo características
e aspectos que são próprios da ortografia e da parte técnica da leitura e da escrita. Então, trabalhar a alfabetização a partir de textos, trabalhar a alfabetização a partir de situações significativas e que tenham sentido, ele possibilita e facilita o processo dos aspectos técnicos da linguagem escrita. Então, no mais, muitas coisas eu poderia trabalhar a partir desses episódios que eu trouxe para vocês, muitos aspectos, né? Mas o nosso tempo também ele não permite que a gente desenvolva tantas outras questões. Mas o que eu gostaria de deixar destacado nesse nosso encontro virtual é exatamente isso, que o processo de alfabetização de crianças, que eu acredito e que eu desenvolvo, acredito não só porque falo a respeito, mas porque é a minha prática, foi a minha prática e agora como formadora é o que eu defendo, é esse processo que parte dos textos, de situações reais, em que a escrita ela seja usada como uma prática social, assim como ela é fora da escola. E que dentro da escola, ao ensinar as crianças a ler e escrever, esse seja o nosso ponto de partida. Seja o uso social da escrita, seja possibilitar aquelas crianças das escolas públicas, aquelas crianças que têm quase nenhum acesso, apesar de viver dentro de uma cultura letrada, que efetivamente tem pouco acesso com situações e contextos e livros e tudo aquilo que envolve o trabalho com a escrita. Então, a escola ela tem esse importante papel de possibilitar essas muitas experiências com a linguagem escrita, até que a criança consiga, junto com os seus professores, sistematizar esse conhecimento da língua escrita. E esse é um papel também para a educação infantil. A educação infantil que contribui para o processo de alfabetização é aquela educação que apresenta e que coloca situações em que a criança vivencie, experimente a linguagem escrita como ela é na vida. Então, essa é a mensagem, o aprendizado que eu gostaria que nós tirássemos dessa minha experiência, que eu apresento, compartilho com vocês, né? E eu gostaria muito que ela pudesse contribuir realmente com as suas práticas de alfabetizadores do nosso estado. Que os processos de alfabetização que nós, como professores, possamos conduzir, eles sejam processos significativos, com sentido, contextualizados para as nossas crianças. E aí eu encerro a minha exposição com a fala do Paulo Freire. O Paulo Freire diz o seguinte: aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o profundo significado da linguagem. A leitura da palavra deve ser inserida na compreensão da transformação do mundo. Isso é algo muito real, gente, muito real. Ensinar uma criança a aprender a ler e escrever é muito mais do que ensinar sílabas, palavras e textos simples. É possibilitar que essa criança ela se aproprie de um instrumento cultural poderosíssimo. E aí nós não podemos ensiná-la somente o aspecto técnico. Ela só vai realmente ter esse instrumento cultural, se apropriar realmente desse instrumento, se nós apresentarmos a linguagem escrita em toda a sua complexidade, com toda a sua riqueza. Então, essa é a minha contribuição. Espero que a minha participação aqui possa contribuir com o processo de formação de você. Você está assistindo Possibilidades para o Processo de Alfabetização no Pós-Pandemia, com Sônia Cláudia da Rocha Fonseca. Professora Sônia, que gentileza a senhora compartilhar essa sua experiência, tenho certeza que enriquecedora para todos que nos assistem e todos que podem acessar posteriormente, porque vai estar gravado no YouTube.
E até você, professor, você pode utilizar isso aí na sua HTP para ter uma discussão, partindo dessa reflexão que a professora Sônia nos traz, depois trazer isso para o âmbito maior, né, da nossa escola. Professora Sônia, nós temos algumas perguntas no chat, nós recebemos algumas perguntas e eu quero lhe fazer essa primeira, né? Dados do IPEA comprovam que há uma relação entre a desigualdade social e os baixos índices de eficiência no processo de alfabetização. Com a pandemia, você acredita que essa disparidade social tende a ficar ainda mais grave? Acredito sim. Quando iniciou esse processo de suspensão das aulas, né, em função da segurança de todos e com a pandemia, minha preocupação foi muito grande e eu fiquei muito... Como eu saí da sala de aula agora, eu fui para a formação agora, em 2020. Até ano passado eu trabalhava com essa turma, com o Gabriel, que eu mostrei para vocês. Então, nós que estamos lá na sala de aula, nós sabemos como é a dificuldade para fazer esse processo de alfabetização acontecer nessa população, né, que sofre de tanta desigualdade, de como é diferente, como é difícil. Quando eu pensava no processo de alfabetização, por exemplo, dos meus filhos, e que já não sou de uma classe alta, né? Mas ao pensar no processo de alfabetização dos meus filhos e pensar no processo de alfabetização dos estudantes que eu atendia, eu já via diferença. Então, quando veio a pandemia, meu pensamento foi, gente, como vai ser para os professores alfabetizarem nessa proposta de ensino à distância, de ensino mediado, de ensino remoto. Eu fiquei muito angustiada pensando nos meus colegas, pensando na situação. E é isso, é claríssimo o que o colega colocou, é isso mesmo, a desigualdade está muito relacionada. Por quê? Pensando no que nós estamos colocando, que o desenvolvimento ele é social, ele é mediado, o nosso desenvolvimento humano, ele não é apenas biológico, não depende apenas daquilo que nós trazemos, da nossa carga biológica e hereditária, ele está muito relacionado com as relações que nós estabelecemos, com a interação que nós estabelecemos, com as experiências, as oportunidades que nós temos em sociedade, com a cultura. Evidentemente, e isso é visível tanto nos índios como na nossa experiência, daquela criança que tem possibilidade de conviver com pessoas que têm a linguagem escrita como sua prática diária. Por exemplo, os meus filhos conviveram comigo e com o pai estudando, rodeado de livros, escrevendo o tempo todo, não é? E se nós formos pensar nas crianças que têm pais que não estudam, se nós formos pensar nas crianças que estão lá na periferia, nos hip-raps da vida, em que o livro não é presente, que o único texto que eles acompanham, a única situação de escrita que eles acompanham é o pai ou a mãe trocando mensagem no WhatsApp. Quais são os tipos de texto que essas crianças têm acesso? Então, é muito diferente uma criança que convive com textos e com situações de escrita que chega na escola e uma criança que não convive. E isso não é uma questão de ser mais ou menos inteligente. Isso é uma questão social. Isso é uma questão que envolve a desigualdade que nós estamos inseridos. Por isso que a escola ela se torna muito mais importante para essas crianças que não têm essas experiências. Por isso que a escola ela tem que ter essa função. Nós não podemos ficar no cotidiano achando, como a criança não tem acesso, a criança não tem acesso à literatura, então vamos trazer o que ela tem acesso. Não, porque aí nós não estamos ampliando as possibilidades dela, né? Nós estamos mantendo a desigualdade. A escola ela tem um importante papel a cumprir, ela não vai resolver a desigualdade social, ela não vai resolver os problemas gerados por isso, mas ela tem um importante papel de ser um local
que dissemina a cultura, que oportuniza as crianças a terem essas experiências e essas vivências que no seu cotidiano não são possíveis. Então, sim, com a pandemia, com o distanciamento da criança do convívio da escola e dessas experiências que ela poderia estar vivendo, especialmente no processo de alfabetização, que, como vocês viram pelas práticas que eu apresentei, depende muito da intervenção do professor, da intervenção daquele que já se apropriou dessa linguagem, vai haver um prejuízo, sim. Né? Nós estávamos até conversando, né, professor Alex, antes a respeito da meta de alfabetização para 2022, que vai ser muito comprometida com essa questão da pandemia, tá bom? Exatamente isso, professora Sônia. Parece que nós temos mais uma outra pergunta, podem colocar no ar aí para a gente? Sim, temos uma pergunta, um ponto que ficou evidente com a pandemia é a dificuldade do acesso à tecnologia para crianças, né? De famílias mais pobres. É preciso considerar a questão, não é somente a oferta de aulas não presenciais, mas o acesso de estudantes aos meios tecnológicos, professora? Se nós formos pensar que eu dependo da tecnologia para que a criança se aproprie da linguagem escrita, não é uma dependência. Evidentemente que é uma possibilidade, que amplia muito a possibilidade, né? Vocês viram lá também nas práticas que eu mostrei, como que a tecnologia contribuiu. Os jogos eletrônicos contribuíram muito para que eles se apropriassem da linguagem escrita, não só os jogos, mas a própria produção de texto no computador, porque eles estão inseridos nesse mundo e a linguagem escrita está muito nesse contexto agora. Né? Para essa geração que nós estamos alfabetizando, isso é muito presente, então é necessário. Agora, o que é interessante nós pensarmos, e aí eu me volto para a escola, porque as desigualdades sociais, infelizmente, realmente, nós como professores, nós precisamos contribuir para que elas diminuam, mas não somos nós os que vamos fazer com que isso se encerre, né? Mas o que eu, na minha pesquisa de doutorado, me chamou bastante atenção é que, às vezes, nós, como professores também, e eu fiz a minha pesquisa de doutorado na escola que eu lecionava, tá? Só para deixar claro, então era um contexto que eu conhecia. Nós, às vezes, como professores, nós reclamamos que nós não temos recursos, que nós não temos possibilidades, mas o que acabou mostrando a minha pesquisa, e assim como outras também, é que isso é uma verdade. Nós precisamos realmente de melhores recursos, nós precisamos de maiores condições de fazer o processo educativo acontecer. Mas é verdade também que muitas vezes os recursos existem e eles não são usados. Né? Então, por exemplo, nesta última escola que eu mostrei para vocês, o telecentro é um recurso que tinha suas limitações, nós estávamos com computadores que não estavam funcionando, tinha suas limitações, mas é um recurso que é mais do que o que a criança tem na sua casa, não é? E da escola com 9 professoras por turno, 9 profissionais de educação por turno, 2 professoras levavam suas turmas para o telecentro. Né? Então, isso é uma realidade. Infelizmente, nós precisamos, sim, ter melhores condições, oferecer mais oportunidades, especialmente para essas crianças, esses adolescentes que não têm esses recursos em casa, mas muitas vezes nós temos e o pouco que nós temos nós não usamos. Então, nós precisamos também usar ao máximo tudo aquilo que é possível. Um exemplo também são os livros de literatura. Os projetos que, no caso da rede de ensino que eu participo, que é a CEMED, nós temos parcerias com o projeto Trilhas, com o próprio PNAE, que mandam livros de literatura para a escola, que nem a rede particular tem. Né? Nem a rede particular tem esses recursos.
e muitas vezes são subutilizados na escola. Então, são coisas que nós precisamos, como professores, pensar. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui até o ano passado da sala de aula e eu sei como funciona e sempre busquei utilizar todo o recurso que a escola podia oferecer por conhecer, por saber que o desenvolvimento das crianças que eu atendia dependia dessas experiências, dessa ampliação de repertório, dessa ampliação de experiências, né, com elas. Mas é evidentemente que eu acho que uma pergunta e a outra estão relacionadas, né? A desigualdade de acesso e de condição de fazer a educação por meio da tecnologia é muito diferenciado, né? E isso impacta no desenvolvimento que essa criança pode ter. Professora, quando a senhora falava sobre a apropriação do vocabulário, eu achei muito interessante no seu vídeo, e me fez lembrar que essa semana eu conversava com um colega e ele comentava sobre 2 filhos que ele tem, um de 8 anos e um de 9, que está assistindo aí, como a maioria dos nossos alunos, aula mediada, né? E aí ele falava sobre, ele ficou só observando, ele disse, Alex, eu fiquei ali observando e eu tentei ajudar no acesso àquela sala lá da escola e eu particularmente me enrolei completamente, mas eles sabiam, e aí a mais velha, né, dizia para o irmão mais novo, não, você fecha essa aba, abre aquela lá, agora você entra neste aplicativo, não, a próxima aula vai ser pelo Moodle, não vai ser, e aí ela norteava o outro irmão que discutiam, e eles traziam na fala, o que chamou a atenção desse meu colega, quando comentava sobre os filhos, é que ele trazia, os meninos, né, ali, traziam na fala dele um vocabulário que até então não se fazia, linkar, acessar, né, aba, Moodle, Google, Classroom, e eles começaram de repente a se apropriar dessa linguagem. A senhora acredita que isso é bom, isso contribui, isso foi um avanço? Porque até então se assustava muito com essa coisa da tecnologia na sala de aula, né? Alguns colegas talvez tivessem até receios que o professor pudesse ser substituído pela tela. E hoje nós percebemos que como a senhora mesmo diz, é um aliado para essa educação. Não necessariamente a necessidade da mediação, mas como nós estamos tratando aí do nosso tema pós-pandemia, a senhora acredita então que além desse vocabulário que fica, o professor pode e deve continuar utilizando todos esses recursos tecnológicos? Sim, isso já era presente na minha prática, né, por confiar, por acreditar nisso mesmo, de que é algo que é presente, mas o que eu posso dizer em relação a isso, da tecnologia? Segundo essa perspectiva do Vygotsky, o Vygotsky vai falar isso também, que a relação entre a linguagem e o pensamento, ela é imbricado, né? Então, à medida que a criança ela vai desenvolvendo a linguagem, ela desenvolve o pensamento e vice-versa, não é? Então, não é só a ampliação do vocabulário que a gente porque o vocabulário é o que a gente observa, é o que externaliza para a gente, né? Mas essa forma, essa relação que as crianças estão desenvolvendo e tudo que elas estão aprendendo está fazendo um desenvolvimento que nós não enxergamos, que é o desenvolvimento psíquico, né? É um desenvolvimento que dá essa possibilidade, o Alex usou a palavra link, né? De linkar essas muitas relações. Por exemplo, algo que não era presente na minha educação, na nossa educação, né? Que são essas relações, relacionar, nós viemos de uma educação engavetadinha, né? Cada um na sua caixinha, cada conhecimento no seu lugar. Essa geração não. A tecnologia trouxe uma forma de se relacionar com o conhecimento de maneira diferente, como se fosse realmente a entrada num site, né? Em que os hiperlinks, em que aperta um link e vai para uma outra coisa que relaciona com aquele texto, né? Então, é uma forma diferente de pensamento que está sendo desenvolvido.
Então, se relacionar com isso, poder experimentar isso, abre essa possibilidade de desenvolver outras competências, outras habilidades na criança, né? Que como o pai dessas crianças reconheceu que ele não desenvolveu, né? Ele não desenvolveu e as crianças estão desenvolvendo. Agora, esse momento pandêmico também trouxe à tona algo que eu costumava falar muito, porque como eu levava as crianças para fazer uso da tecnologia, porque nós tínhamos uma fala muito comum de dizer, todo mundo tem acesso à tecnologia. Todo mundo usa, está para todo mundo hoje. Não, gente, não está. Tem gente que não tem, que não usa. Tem gente que não sabe ligar. Tem criança que chega e não sabe ligar o computador. Tem criança que chega e não sabe clicar o mouse. Então, isso não é assim tão massificado como nós pensávamos. E a pandemia mostrou isso. A pandemia mostrou que muitas crianças não tinham acesso, né? não tiveram como. A diferença entre aquelas crianças que puderam, coisas maravilhosas que os professores fizeram com crianças que tinham acesso à tecnologia, quantos projetos foram desenvolvidos, e aquelas crianças que ficaram fora disso, porque não tinham, né? Então, a gente percebe que essas crianças, com o acesso, quantas capacidades elas desenvolveram, né? Tanto o vocabulário, como a forma de pensamento, como a forma de interação, de comunicação, elas adquiriram nesse período, né? E quantas coisas essas outras crianças sem acesso deixaram de se apropriar, não é? De certo, professora. Parece que nós temos uma última pergunta. Sim. Uma das bases da democracia é ter acesso a um ensino de qualidade e igualdade de direitos e possibilidades. No contexto da pandemia do novo coronavírus, quais são os novos desafios da alfabetização no Brasil, professora? No contexto da pandemia, é exatamente esses caminhos que os professores estão buscando de como fazer para conduzir um processo que depende tanto da interação do professor com os alunos, como fazer com que esse processo seja mediado pela tecnologia. Como fazer que esse processo seja eficiente utilizando a distância, de maneira remota, não é? Então, como eu falei, eu fiquei bastante preocupada de como se daria esse processo e conversei com alguns colegas que ainda estão em sala de aula, perguntando como é que eles têm feito, né? Tentado vencer esse desafio de realizar um processo que, pelo menos da forma como eu compreendo que o tipo de alfabetização que eu defendo, ele é muito interativo, ele depende da presença dos envolvidos, dos sujeitos envolvidos, professor e alunos, né? Dessa interação entre aquele que já se apropriou dessa linguagem e daquele que está em desenvolvimento para que esse processo ocorra. E eles disseram o seguinte, eles disseram, não, Sônia, a gente consegue realizar algumas coisas sim, algumas coisas são possíveis fazer, mas é muito diferente. É muito diferente você não poder acompanhar, passar uma atividade. Antes, o que eu fazia? Eu passava, isso era um colega relatando, eu passava a atividade e enquanto a criança estava executando, eu estava vendo qual a dificuldade dela, em que ela estava emperrando, onde não estava avançando. Ela escrevia a palavra, eu pedia para ela ler e eu tinha condições de avaliar ali imediatamente a evolução e aquilo que eu precisava intervir, em que situação eu precisava intervir imediatamente. E agora não. Agora eu passo a atividade e fico esperando a atividade pronta, eu não acompanho o processo, né? Eu não tenho condições de acompanhar, observar a criança durante a realização para ver como que se deu a construção. Eu só vejo o produto final daquela atividade. Então, isso tem sido um grande desafio. Aí, isso impacta, por exemplo, no resultado. Colegas que diziam que nessa altura do ano já estariam com as crianças lendo textos e em outras condições,
está muito diferente, o resultado está muito aquém do que deveria estar. Então, o grande desafio para esse momento agora é nós, alfabetizadores, encontrarmos os caminhos de fazer esse processo de alfabetização que depende da presença dos sujeitos envolvidos nesse contexto remoto. E a gente precisa ter consciência de que não é tudo desse processo que nós vamos dar conta nesse contexto, porque tem coisas que realmente não tem como se realizar à distância, né? Então, nós vamos precisar avançar naquilo que é possível fazer nessa condição de estar à distância e aquilo que nós vamos precisar, ainda que não sou eu que tenho essa resposta, né? Mas que nós vamos precisar ainda pensar formas de dar conta por um contexto que é muito fora da nossa condição de agir, não é? Então é isso, o desafio é realmente pensar formas diferentes de fazer aquilo que só era possível fazer presencialmente. Você está assistindo Possibilidades para o Processo de Alfabetização no Pós-Pandemia. Se você gostou desse nosso programa, compartilha, dá um likezinho lá e vai ser muito, muito feliz. A Elisandra Silva nos escreve, professora, parabéns, sua dedicação com as crianças é maravilhosa, por mais professores assim, show, excelente prática de alfabetizar. Obrigada, Elisandra. Nós queremos mandar um grande abraço para todos os nossos professores aí da CEMED, SEDUC, os nossos formadores do CEPAM que nos assistem. Essa palestra é promovida pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, por meio da Gerência de Formação GEFOR, do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, com a parceria do nosso Centro de Mídias aqui, o CEMEAN. Professora Sônia, foi um prazer imenso tê-la conosco. Sinto por estarmos ao final, temos tanto a dizer, tantas falas podem ser acrescentadas, e eu tenho certeza que essa manhã foi um momento maravilhoso e que nós passamos juntos. Professora Sônia Cláudia da Rocha Fonseca, foi um prazer imenso tê-la conosco. As suas palavras finais para a gente poder seguir ao encerramento do programa. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço também a minha chefia direta, professora Rita Esté da DDPM, professora Adriana Guimas, que é do programa que eu sou formadora, que autorizaram a minha presença aqui, né, já que eu sou da CEMED. Agradeço a professora Ana Lucena, a professora Adriana Moreno, que fizeram o convite. Uma alegria imensa de estar aqui compartilhando o que eu faço, né, como alfabetizadora. E desejo a vocês, assim, especialmente aos professores que alfabetizam, responsáveis por esse processo de alfabetização, que se cuidem, que mantenham a saúde mental. Eu sei que o professor alfabetizador é sempre muito preocupado com o resultado do seu trabalho, mas que a gente possa entender que nós estamos realmente num tempo atípico, fazer o melhor que nós possamos, né, neste momento e nesse contexto, nessas condições. Fiquem bem, né? Se cuidem, quem puder fique em casa, se precisar sair usa máscara, porque realmente o que nós precisamos para alfabetizar é voltar para as salas de aula. E isso só é possível se a gente conseguir vencer essa pandemia. Muito obrigada. Agradecemos a você que esteve conosco até agora. A você que nos assiste pela TV Encontro das Águas, canal 2.4. Agradecemos também a você que nos assistiu pelo YouTube e pelo aplicativo Aula em Casa. A todos, um bom dia.